Eu sempre fui um defensor da questão ambiental. O primeiro partido a me filiar foi o PV. Tinha essa identidade com o partido. Acho que tem que ter essa preocupação na questão ambiental, de uma maneira geral. Olá, este é o programa Perfil do vereador Permínio Monteiro. Ele nasceu em Porto Velho, Rondônia, e veio aqui contar sua história pra gente. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem. O senhor veio de Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia, uma região amazônica. Pois é. Até que idade o senhor ficou lá, morando lá? Eu fiquei até os 3 anos de idade. Porém, meu pai se mudou para Campinas, onde aqui a gente constituiu família. Nós somos em 8 irmãos. Somos de uma família humilde, que viemos lutando com muita dificuldade. 8 irmãos. E o senhor Eu sou o mais velho. O mais velho? Isso, o mais velho. Então muitos nasceram aqui. Muitos nasceram aqui em Campinas. Veio eu e uma irmã minha, que é a Maria Felícia. Aí chegou aqui e constituiu mais 6 irmãos. Todos campineses. E em que bairro vocês cresceram aqui em Campinas? Nós crescemos aqui no Jardim Nova Europa mesmo. E o senhor está lá até hoje? Até hoje. O senhor está casado? Casado, pai de 3 filhos. Nenhum neto por enquanto, né? É cedo ainda, né? Tem 2. Tem 2 netos já? Tem. E como é que é? Diferente? É maravilhoso. Daí você de ser vê pai é diferente, né? É diferente, você vê a família crescendo. E meu pai sempre falava que ele era uma pessoa religiosa, e ele fala que constava na Bíblia que cresceis e multiplicai. Mas a família cresceu muito. O senhor veio da região amazônica. Amazônia. E isso influenciou de alguma maneira o senhor estar no PV, no Partido Verde? Eu sempre fui um defensor da questão ambiental. E o primeiro partido a me filiar foi o PV. Nunca fui filiado a nenhum partido, porém tinha essa identidade com o partido. E também devido à preocupação ambientalista, né? Já viajei várias vezes para a capital lá de Porto Velho, em visita aos nossos familiares. E ali é uma região muito amazônica mesmo ainda. Então eu acho que tem que ter essa preocupação na questão ambiental, de uma maneira geral. Como foi que a política te encontrou ou foi o contrário? O senhor foi atrás da política? Na realidade, a política eu acho que já vem de berço. Eu lembro quando meu finado pai, hoje ele é falecido. Porém, na época, onde a gente vive ali no Jardim Nova Europa até hoje, ele era filiado ao MDB, que hoje é o PMDB. E eu lembro muito bem, quando criança, que uma das visitas mais importantes que teve naquela região, que foi na Associação de Moradores, onde hoje eu estou como presidente, o Orestes Quercia. O Orestes Quercia fez uma visita lá num dia da Garota da Primavera. E meu pai era filiado ao MDB e sempre foi uma pessoa bem política, envolvida com as questões, as necessidades do nosso bairro. E eu era bem pequeno e ele tinha uma variante. Uma variante, ele colocava um carrinho de som, porque na época eu lembro muito bem, tinha 2 partidos, que era o Arena e o MDB. Então meu pai era MDB e tinha a Arena. E eu estava sempre andando com ele ali nessas questões aí de estar fazendo a propaganda e estar falando com as pessoas. Era mais fácil votar naquela época? Era porque tinha 2 partidos, coisa ou outra, né? Ou você era de um lado ou de outro, mas era bem tranquilo, né? É a primeira vez que o senhor tenta a carreira pública? É a segunda vez. É a segunda. Eu fui candidato na última eleição pelo Partido Verde e continuei no Partido Verde. Hoje faço parte da executiva e tivemos a felicidade de atingir esse pleito e ser vitorioso. O senhor foi eleito com 2.912 votos, é isso? Exatamente, 2.912 votos. Esse nome, Permínio, a gente sabe que não é muito comum, mas existem outros, né? A gente já viu por aí. Mas de onde vem o nome Permínio? Permínio, né? Permínio. Permínio, segundo meu pai relatou, vem de origem tupi-guarani. Rondônia é próximo ali de países sul-americanos, que tem uma grande quantidade de indígenas. E, segundo ele me disse, Permínio quer dizer palmito, na linguagem tupi-guarani. Que no Paraguai existe a linguagem normal, né, o portunhol, o espanhol seria,
E também tem a linguagem bem provinciana, que é a língua tupi-guarani. E seus irmãos também têm nomes assim? Derivados do tupi-guarani ou não? Não, Não? acho que eu fui o privilegiado desse nome. O senhor é formado em Direito, né? Exato. Mas é essa a sua profissão, o senhor exerce? Eu me formei em Direito em 2010 pela Faculdade Metrocamp. Eu trabalho no ramo imobiliário. Não sou habilitado ainda com a AB, porém pretendo em breve estar advogando aí com a AB, habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E qual foi seu primeiro emprego, lembra? Meu primeiro emprego foi como estoquista de uma distribuidora de remédio. Esse foi o meu primeiro emprego. Mas o senhor tinha quantos anos? Comecei a trabalhar com 13 anos É. registrado. 13 anos. Tem boas lembranças dessa época? Tem que eu andava muito com meu pai, né? Meu pai era letrista e eu acompanhava ele. Letrista. Letrista. Que é letrista? Que seria o letrista? Ele escrevia letreiros. Ah, tá. Letreiro. Uhum. Era pintor, desenhista e letrista. O senhor faz parte de 8 irmãos, né? 8 irmãos. 8 irmãos. Deu muito trabalho para sua mãe? Ou tinha que tomar conta dos irmãos mais novos? Não, tomava conta e ao mesmo tempo também brincava ali. Aprontava. Eu tive uma infância boa, Uhum. maravilhosa naquela região ali, era uma região de poucas casas, né? Onde a Chácara Prado hoje era a Fazenda Eglantina. Então a gente teve a evolução histórica do bairro, da região. A fazenda começava aqui na Rua Iporanga e terminava lá em Anguera. Então do Nova Europa você não conseguia atravessar para a Vila Ipê. Então para atravessar para a Vila Ipê você teria que ir pela fazenda, cortando onde tinha a criação de gado. E era uma infância bem gostosa ali, joguei bola, andava nos lugares pescando, que tinha muito aguapé. Então a gente pegava as varinhas e ia lá pescar um lambari, uma tilápia, alguma coisa. Pescar. O que tinha, né? Não tinha muita opção. Sim. E era uma infância assim bem dificultosa, né? Pelo fato de não ter praças, não existia isso. O campinho, para você ter ideia, ele era assim, ó. A lateral era aqui, a outra era aqui. E a gente brincava, colocava 2 traves ali, não tinha jogo de camisa, eu costumo dizer que a gente pegava uma camisa branca, tingia naquele tingidor, né? Um time era de camisa preta e outro era de camisa branca. E vivia a vida. Depois, hoje não, hoje chegou o progresso, teve uma evolução muito grande lá na questão imobiliária, aumentou muito, mas ali não tinha nada, era dificultoso mesmo. Você estava falando de pescar naquela época. Esse é um passatempo que o senhor gosta? Qual seria o seu passatempo? Quando dá, né? Porque a vida está corrida. Eu amo futebol. Assistir ou jogar? Assistir, jogar eu não consigo mais. Mas já jogou, a né? idade já não permite. Joguei sim. Eu adorava futebol. Lá naquela região ali tinha vários times e a gente sempre jogou. Jogou ali atrás do Hospital Santo Virgem, que tinha um campo que era da Igreja Católica, pertencia aos Irmãos Maristas e a Igreja e o Hospital Santo Virgem, que hoje é hospital, né? Tem um campo ali. Tinha um outro campo também lá onde era a creche, hoje Eduardo Pereira, era um outro campo também. Então tinha vários campeonatos de futebol, é o que existia na época, né? Não tinha muita opção de lazer. Era isso daí. E o senhor gosta de cozinhar? Meu hobby eu gosto de cozinhar, mas não tenho muito tempo, né? Mas gosto sim. Mas qual seria o prato que se pedir para o senhor fazer, dá certo? Seria um bife com cebola, cheiro verde e molho de tomate. Esse é seu prato preferido também? Um arroz e feijão. E como... Agora, eu queria saber uma coisa assim. O senhor veio para cá com 3 anos. O senhor consegue se lembrar da sua entrada aqui em Campinas? O que o senhor lembra de Campinas pela primeira vez, assim? Qual foi a sensação, que emoção que o senhor teve? Lembra disso? Com 3 anos o senhor devia estar dormindo, né? Mas assim, eu tenho leves lembranças na minha memória da infância, na questão das dificuldades ali na região do Nova Europa. Então, devido a nossa família ser um pouco grande e a gente vir de uma faixa etária não muito favorável, eu lembro das dificuldades. Era tudo rua de terra, não tinha saneamento básico, né, não tinha asfalto, não tinha nada. E em frente, onde nós morávamos, hoje mora minha mãe, hoje eu moro um pouco para cima, mas minha mãe mora lá até hoje. Era a fazenda, a memória que nós temos é da fazenda. Eu levantava de manhã, se deparava com uma área verde maravilhosa.
E ia ali ficar na rua brincando, não passava carro, não passava nada. Eu tenho uma lembrança muito grande de um carroceiro que ele vendia miúdos. Aí minha mãe chamava de bucheiro. Bucheiro. Aí ele vinha com a carroça e vendia miúdos de boi, miúdos de porco, que as pessoas compravam para acrescentar ali no prato do almoço ou da janta, né? Que era uma coisa barata, e ele saía vendendo. E minha mãe falava, ó, fica de olho, quando o bucheiro vir, você para ele. Existe alguma lembrança, assim, uma música, um cheiro, alguma coisa que faça o senhor voltar em algum momento da sua vida? Uma música? Um cheiro. As músicas nordestinas que o meu pai escutava. Tem alguma que o senhor lembra? Luiz Gonzaga. Asa Branca. Asa Branca. É isso? Essa daí. Vereador, nosso tempo está acabando. Eu queria perguntar para o senhor se faltou o senhor falar alguma coisa, se o senhor gostaria de falar alguma coisa. Eu complementar com as boas-vindas que vocês estão nos recebendo, né, de braços abertos. E gostaria de deixar bem claro para toda a cidade de Campinas que eu venho para legislar em prol de toda a população de Campinas. É o que eu me preparei para isso. Eu acho que a população de Campinas necessita de pessoas com vontade de trabalhar, e é o que nós viemos aqui, para trabalhar dentro da legalidade, baseado na questão da Constituição. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada mesmo por ter cedido esse tempo para a gente. Obrigado, viu? eu de vocês terem recebendo a gente aqui. Obrigada. Esse foi o programa Perfil do vereador Permínio Monteiro, do PV Partido Verde. Os outros produtos, os outros programas que nós produzimos aqui na TV Câmara Campinas, você pode conferir no nosso canal no YouTube, que é TV Câmara Campinas. Obrigada, até o próximo.